É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite para vos trazer a palavra de Deus. Eu quero falar com você que está aí na tua casa, no hospital, ou mesmo em convalescência, que Deus tem algo extraordinário para a minha vida e para a tua vida. Deus é Pai, Deus é Senhor, e Ele é o Senhor dos exércitos. Eu estou iniciando a palavra desta noite, e ela tem o seguinte tema: quando você descrê do que Deus prometeu, você desiste da promessa. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, nós temos essa assertiva, essa afirmação: tem que crer. Com Jesus, só vamos caminhar bem se nós crermos em tudo quanto Ele nos prometeu. E aqui no capítulo 14 do livro de Números, a gente vai encontrar um fato tão extraordinário, que ocorreu com o povo em desespero, mas vai encontrar também um Deus poderoso, que podia resolver aquele problema. E quando Moisés toma uma atitude, e ele manda 12 espias espiarem a terra que lhes havia sido prometida, a Canaã, e era uma terra que tinha leite e mel. Foram 12 espias. No retorno, logo nós encontramos 10 espias que tiveram uma opinião, e 2 espias que tiveram outra opinião. Eu quero dizer para você que Deus não está preocupado com as nossas opiniões negativas, porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Hoje, todos os noticiários dão conta de que tudo é negativo, mas para o negativo, Deus tem o positivo. E eu olho para esta palavra e eu imagino Moisés diante de quase 2 milhões de pessoas, recebendo uma resposta. Os 10 disseram: olha, a terra, ela é perigosa, é difícil, ali tem gigantes, e esses gigantes, eles podem nos destruir. Há uma multidão ali, e vocês devem saber que se nós cairmos nas mãos deles, com certeza nós morreremos. Mas, em número 1, eu quero dizer a você: se você conhece a Deus, você que sabe que Ele pode todas as coisas, então você pode dizer comigo aí, você que está me ouvindo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A opinião negativa daqueles 10 trouxe um efeito tão ruim naquele povo, que a Bíblia diz que o coração deles se derreteu. Eles passaram uma noite inteira chorando, mas Josué e Calebe chegam diante de Moisés dizendo: a terra é boa, e nós vimos lá sim, cachos de uva, que precisavam de 2 homens para carregar, mas nós sabemos que aquela terra é muito boa. Mandou que aqueles 10 espias se calassem, e Moisés, quando ouve essas notícias, ele toma uma atitude muito séria, e lá no versículo 5, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, rasgaram as suas roupas e disseram: não é possível que o Deus que fez tantas coisas por nós seja trocado agora por uma informação negativa. Eu disse há pouco que nós temos tido tantas informações negativas,
E se nós ficarmos diante dos telejornais e passarmos o dia diante dos telejornais, nós anoiteceremos doentes, porque esse confinamento nos leva a ler, a orar, a meditar, e mais do que isso, nos leva a fazer um olhar retrospectivo, olhar aquilo que fizemos de certo, de errado, nos leva a pensar em tomar novas atitudes, em determinar novos rumos para a nossa vida, em mudar o nosso comportamento e em dizer a Deus: Deus, eu vou sair desta pandemia uma outra pessoa quando estiver do lado de lá. Eu creio que Deus entra na tua casa nesta noite para te fortalecer, dizendo: olha, quando passar a pandemia, você vai sair muito melhor do que você entrou nela. E para a glória do nome do Senhor, ao Senhor dos exércitos, toda a honra, toda a glória, todo o domínio e todo o louvor. Mas aquele povo estava provocando a Deus, e eu quero dizer para vocês, que Deus não admite provocações. Hoje nós vivemos dias, quando a população, ela se divide em algumas faixas, e alguns entendem que pode provocar a Deus. Não muito distante desses dias, nós vamos encontrar pessoas que provocaram a Deus, fizeram um filme dizendo que Jesus era amante de Maria Madalena. Uma grande mentira, porque Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é santo, Ele nunca pecou, Ele nunca falhou, Ele nunca errou, e cumpriu a lei, sem arrogar nenhum jota, nenhum tio, venceu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, fazendo o que, pastor? Intercedendo por mim e por você que aqui está, e por você que aí está na tua casa. Mas aquelas atitudes daqueles homens chegaram aos ouvidos de Deus, e Deus disse: olha, Moisés, eu estou aborrecido com esse povo, porque é como nos dias de hoje, nós vemos aí alguém dizendo que Jesus era gay, nós vemos aí no carnaval, pessoas elevando o diabo e abatendo Jesus, e vocês sabem que quem assistiu pela televisão, que colocaram Jesus no chão, e o diabo tripudiando em cima de Jesus, mas Jesus é campeão para sempre, nem a morte, nem o inferno, nem os demônios, nem Satanás, tem autoridade diante de Jesus, o Rei da Glória. Portanto, Jesus ficou 3 dias naquela sepultura, mas ele não parou de trabalhar, desceu às partes mais baixas da terra, e chegou diante do inimigo das nossas almas, e disse: me dá a chave da morte, me dá a chave do inferno. Você não sabia que eu vivo e viverei para sempre. Enquanto haviam 2 plateias diante da cruz, uma para aplaudir a morte de Jesus, havia uma plateia no céu, dizendo: ele venceu, ele venceu, ele venceu para todo sempre. Moisés ouve Deus falar mais uma vez com ele, e disse Moisés ao Senhor: esse povo está dizendo que eles deveriam voltar para o Egito, porque lá tinha muita comida, lá tinha pelo menos cemitério para que eles fossem enterrados. E Moisés, ouvindo tudo isto, já tendo rasgado as suas roupas, já tendo se prostrado diante de Deus,
ouve Deus dizer a ele o seguinte: este povo que se levantou não foi contra você, Moisés, não foi contra Arão, foi contra mim. E eu quero te afirmar, Moisés, está no versículo 12: com pestilência os farei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E isso mexeu muito comigo hoje, quando eu estudava a palavra de Deus. Quando você passa por um funil, quando você passa por uma dificuldade, você sai no final do funil mais fino do que entrou, mas com certeza vai alargar. E Deus disse: olha, tenha certeza, Moisés, que eu vou mandar peste, eu vou estender minha mão sobre esses rebeldes, eu vou destruí-los, mas eu vou fazer algo que vai impactar a terra, que vai impactar os inimigos, e que vai deixar o inimigo envergonhado. Eu estou rejeitando hoje esse povo que está zombando de mim, que está levantando a sua voz contra mim. Mas eu quero te afirmar nesta noite: não brinque com Deus. Deus não brinca de ser Deus, e o homem quer brincar com Deus. Nós, como homens, brincamos com outros homens, mas Deus não brinca de ser Deus. Mas eu vou te fazer a segunda afirmação: o diabo também não brinca de ser diabo. São dois adversários. E eu quero dizer para você algo que também me tomou no dia de hoje. Um pequeno vírus, um vírus invisível, foi capaz de atingir o mundo inteiro, derrubar a economia e colocar todos os homens em polvorosa. E diante desse vírus, não tem rico, não tem poderoso, não tem nação grande, não tem nação com armas bélicas, com bomba atômica ou com armas nucleares que possa deter esse vírus. Ele não pede licença para entrar. Mas eu quero dizer para você: Jesus é educado e ele não vai invadir a tua vida. E nós encontramos o capítulo 3 e 20 do Apocalipse, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, vou fazer uma tremenda festa com ele, e ele vai cear comigo. A alegria no céu e na terra quando um pecador se arrepende. Esse povo precisava de arrependimento, e a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos os homens se salvem. Caleb e Josué tomam a atitude mais acertada, foram obedientes, foram fiéis ao compromisso que tinham com Deus. Eles sabiam que uma peregrinação de 40 anos no deserto teria sido um julgamento muito duro, mas não comparado à ameaça de morte instantânea que poderia vir contra os seus próprios irmãos. Mas eles foram levados à fronteira de Canaã, e aqui eu quero falar de duas Canaãs. Existe uma Canaã aonde o povo de Israel entrou. Interessante que Deus foi punindo todos os rebeldes. Então você que tem afrontado a Deus, cuidado. E eu falo como profeta nesta noite: mude de atitude, aceite a Jesus, mude a sua rota, mude o seu caminho. Deus tem algo espetacular para a tua vida. Ele é capaz de fazer transformações, e você vai dizer: não, Deus não pode mudar um homem. E eu digo para você:
Deus é especialista em transformação. Deus não reforma vidas, mas Deus transforma vidas. Deus é aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Senhor que multiplicou os peixes e os pães. É aquele mesmo Senhor que transformou água em vinho. É aquele mesmo Senhor que abriu o mar vermelho. É aquele mesmo Senhor que abriu o Jordão. É aquele mesmo Senhor que fez tremer a Jericó, aonde os muros tinham 6 metros de largura e as muralhas implodiram na terra, e Deus entregou Jericó a Josué e ao seu povo. Você está peregrinando como eu. O tempo está passando, e foi-nos prometida também uma Canaã. A Canaã que foi prometida para Israel, e Moisés sai do Egito com esta promessa, com quase 2 milhões de pessoas, e quando ele depara com aquele lugar, ele também toma uma atitude que não deveria ter tomado. Deus mandou ele falar com a rocha, e ele foi lá e feriu a rocha. Deus disse: Moisés, você me desobedeceu, sobe ao monte, eu vou te mostrar Canaã, mas ninguém vai poder te ver mais, Moisés, porque eu vou tomar você para mim. E Deus escondeu o corpo de Moisés. Com certeza, se ele tivesse vivido, hoje ele estaria entre a relação dos santos que existem na terra, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Aquele povo tinha experiência com Deus, aquele povo havia vivido com Deus, aquele povo tinha visto os milagres de Deus. Foram 10 milagres que Deus realizou. O primeiro milagre foi quando eles chegaram diante de uma fonte, e essa fonte tinha águas amargas, chamada fonte de Mara. E Deus disse: Moisés, não te preocupe com a ansiedade deles, pega esse lenho, joga aí, e eu vou fazer que nesta fonte saia água doce. Eu quero profetizar na tua vida, que todo horror, todo temor, toda amargura que você está vivendo, Deus tem uma palavra doce, e a Bíblia diz que a palavra de Deus, aleluia, é mais doce do que o mel. E é essa palavra que eu estou pregando nesta noite, que invade a tua vida, para tirar toda a amargura do teu coração. O que é o coronavírus diante de um Deus como o nosso Deus? O que é um vírus diante de um Deus como o nosso Deus? Pare de temer, pare de tremer, confia, toma posse dessa verdade. E a Bíblia diz que Josué e Calebe foram incumbidos da missão de entrar naquela terra onde mana leite e mel. Eles não tiveram medo dos amorreus, e muito menos dos fariseus, e muito menos dos gigantes que lá haviam. E você pode ter o maior gigante que está te acompanhando esses dias. Há um gigante na terra que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida, o gigante do medo. Mas nesta noite eu quero aguçar a tua fé, porque a fé apaga o medo, mas o medo também apaga a fé. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que a tua fé seja acrescida nesta noite, e o gigante do medo cai por terra, e você vai tomar posse hoje, em nome de Jesus. Quero me lembrar
que é prometido a nós também. Uma Canaã, só que não é terrena, ela é celestial. E talvez você me diga, pastor, por que então as pestes que têm vindo ao mundo? Eu me lembro que quando eu era pequeno eu tive cachumba, e a minha mãe amarrou um pano com álcool aqui em cima na minha cabeça, e isso era uma peste que pegava as crianças. Veio o sarampo, não é? E eu me lembro também da minha filha, que teve uma varicela infecciosa, e até hoje ela tem marcas daquela enfermidade. Mas não muito distante, a gente vê aí uma peste chamada câncer. E existem câncer de várias formas, que tocam em várias partes dos nossos corpos. Existe ainda a AIDS, que é uma doença combatida e uma doença que tem destruído muitas pessoas, mas a gente continua caminhando, e a gente vê que os próprios animais, houve aí o ebola, que destruiu muitos animais. Vimos aí também a gripe suína, que destruiu muitos animais. Agora, recentemente, veio a gripe H1N1, e muitas pessoas morreram, mas chegou o coronavírus, um inimigo invisível. E eu quero dizer para você, o inimigo das nossas almas também é invisível. Mas você vai dizer como enfrentar o inimigo invisível. E lá em João está escrito: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também declara que o justo discerne tudo muito bem, e de ninguém é discernido. Mas eu vou mais acima, e quando eu encontro no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10, versículo 19, Jesus pronunciando-se, ele disse: eis que eu vos dou poder, eu vos dou poder sobre as cobras, sobre os escorpiões, e te dou poder sobre toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. E é esse poder que abre os nossos olhos, é esse poder que abre a nossa visão. A visão humana não enxerga o inimigo, mas quem tem Jesus, ele conhece muito bem, através da visão do Espírito Santo, quem é o inimigo. Mas Jesus também nos deu uma outra autoridade, e a autoridade, eu declaro que ela está diante de ti: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero dizer, vamos entrar para a resistência. Eu quero convidá-los e convocá-los nesta noite, para sermos combatentes da resistência. Vamos resistir o coronavírus. E você talvez me diga: como? De que jeito? Como vamos fazer? Você tem um instrumento poderosíssimo, chama-se fé. E a fé traz à existência o inexistente. A fé, ela muda situações. A fé, ela altera o quadro de uma nação. E pela fé é que nós veremos a Deus na Canaã celestial. E você vai dizer: o que é que tem lá, pastor? Eu quero alegrar um pouco o teu coração. Nessa Canaã celestial, as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Aleluia! Lá estão os anjos, estão os arcanjos, estão os querubins, estão os serafins. Debaixo do trono passa o rio da vida, e nós estamos caminhando para lá. Deixa o pecado, e lembre-se de uma coisa: esses inimigos, um chamado coronavírus, ele vai embora em nome de Jesus.
Em segundo lugar, o inimigo das nossas almas, ele não tem acesso a você, porque sabemos que no Salmo 34, versículo 7 está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, e o inimigo em derredor, então ele não consegue ultrapassar o anjo para chegar até você. Aquele povo herdou uma terra, mas muitos morreram no caminho, assim como muitos estão morrendo nos dias de hoje. Só tem uma solução para o mundo: Jesus, Jesus, Jesus. Os grandes poderes cairão, as grandes potências cairão, e um dia, diante de Deus, todo joelho se dobrará. Eu vim aqui para profetizar nesta noite. Israel era povo escolhido por Deus, mas eu quero dizer que você é povo especial, zeloso e de boas obras, sacerdote real, e Deus tem algo extraordinário para fazer na minha vida, na tua vida e nas nossas vidas. Chegou a hora de você tomar uma decisão de vida. Você escolha hoje entre a vida e a morte. Escolha hoje entre o precioso e o vil. A escolha é tua. Deus tem a solução para o teu problema, mas eu quero que você tome uma atitude comigo e diga: eu vou fazer aliança com esse Deus. E quais os passos que eu tenho que dar para fazer essa aliança? Primeiro, arrepende-te dos teus pecados. Segundo, confesse o nome de Jesus como teu Salvador. Terceiro, Jesus passará na tua vida, te lavando e te purificando com o seu sangue. Quarto, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Quinto, Ele vai colocar em você a certeza de vida eterna. Aquele povo entrou numa Canaã que manava leite e mel, mas Jesus vem e nós entraremos na Canaã celestial. Hoje é o dia de você encontrar com Deus, e eu espero que você curve a tua cabeça onde você estiver, que você feche os teus olhos, para um pouquinho, ouça a palavra profética desta noite, que Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas. Eu vim aqui para profetizar realmente, e eu fui tocado por Deus, para estar falando com você. Deus me moveu muito com essa palavra. Deus quer levantar o mal da tua vida e colocar o bem na tua vida. Então, aonde você estiver, se quiser dobrar o teu joelho, curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, ou levantar a tua mão, com uma oração de rendição, eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, aí estão todos que nos assistem nesta hora, aqueles que já confessaram o teu nome um dia, mas estão andando com uma vida torta, com uma vida errada. Perdoa os seus pecados, transforma-os e liberta-os. Pai, aqueles que estão ouvindo o evangelho da verdade, que estão decididos a fazer uma aliança contigo, recebe-os diante da tua presença agora, lavando-os, perdoando-os e transformando-os. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes nos hospitais com coronavírus, manda os teus anjos, Senhor, na terra, e vai destruindo, e vai queimando, e vai exterminando, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero ordenar que toda potestade que tem se levantado contra o Brasil caia por terra. Pai, intervenha nos poderes legislativo, executivo e judiciário. Intervenha no governo dessa nação, no presidente Jair Bolsonaro.
para que ele seja equilibrado e tenha uma direção certa. Pai, move a tua igreja, move a tua igreja, manda um despertamento. Com certeza nós nos multiplicaremos depois desta pandemia, e veremos e cantaremos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém e amém. Glória ao Senhor.